3 meses sem pornografia e masturbação. O que acontece na vida de uma pessoa que consegue passar todo esse tempo sem essas práticas? É isso que eu quero falar pra você nesse vídeo. Guerreiro, aqui é o Miguel e aqui eu quero mostrar pra você quais são os maiores benefícios que surgem na vida de uma pessoa que consegue passar pelo menos 3 meses sem a prática da pornografia e da masturbação. Talvez você fique pensando assim, poxa, mas 3 meses nem é tanto tempo assim, eu quero mesmo é passar a vida toda livre desses vícios. Eu te entendo, concordo com você. Só que muitos cristãos, infelizmente, não estão conseguindo passar mais do que alguns dias, do que algumas semanas. As pesquisas mostram pra gente que 2 em cada 3 cristãos têm um problema com a pornografia e masturbação que não conseguem passar mais do que 1 mês sem essas práticas. E aí talvez você perca a perspectiva, você nem saiba muito bem o que te espera do outro lado. E é por isso que nesse vídeo aqui quero compartilhar com você, a partir de evidências científicas e também de relatos de alunos do nosso programa, que é a Jornada Livre da Pornografia, de quais são os grandes benefícios. Aqui eu separei 3 grandes benefícios que acontecem, que surgem na vida de uma pessoa que consegue passar pelo menos 3 meses sem pornografia e sem masturbação. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, da proposta, já deixa uma curtida aqui embaixo para eu saber. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui também, ou se você está vendo isso aqui no Instagram, lembra de seguir a gente para você poder acompanhar e receber mais conteúdos para ajudar você na luta contra a pornografia e masturbação. E antes da gente seguir para os 3 benefícios, eu quero fazer um alerta breve aqui, mas importante, que é o seguinte: esses benefícios que surgem na vida de uma pessoa que para de ver pornografia e masturbação por pelo menos 3 meses, eles não são garantidos, tá certo? Não é porque você vai ficar 3 meses sem as práticas que garantidamente você vai alcançar esses benefícios. E por que eu digo isso? Porque não basta você só se desconectar da pornografia e da masturbação. Não, nós precisamos, além disso, nos conectarmos ao caminho da liberdade para cultivarmos novos hábitos, novos olhares, uma nova mentalidade, novas posturas diante das tentações. Agora, se desconectando do caminho da pornografia e masturbação, você já vai abrir portas para poder cultivar uma vida em liberdade e assim desfrutar desses benefícios que vêm na vida de uma pessoa que passa pelo menos 3 meses sem essas práticas. Agora, dado o alerta, vamos aos 3 benefícios. E o primeiro grande benefício de passar 3 meses sem pornografia e masturbação, você vai sentir na área profissional. Imagina, guerreiro, você ser capaz de passar num concurso que você está querendo há muito tempo, você poder deslanchar na sua carreira, você empreender tendo sucesso. Que maravilha, né? Ah, Miguel, mas isso é promessa fantasiosa, que maluquice é essa? Não. Isso aqui é fato, guerreiro. A pornografia e a masturbação são vícios que estão roubando de você 3 coisas muito importantes na vida profissional. Estão roubando o seu tempo, estão roubando a sua capacidade de realização e estão roubando a sua persistência. Primeiro, em relação ao tempo. Quando a gente olha para o tempo que uma pessoa passa consumindo pornografia, praticando a masturbação, às vezes você pode ficar pensando, mas nem é tanto tempo assim. Só que se você somar ao longo de toda a sua vida, a gente chega em cerca de 3.000 horas. Sim, 3.000 horas jogadas no lixo, é onde você está vendo pornografia. Às vezes você passa até mais que isso durante as madrugadas aí, né? Você fica vendo, você fica se consumindo depois, porque você viu aquilo, você se arrepende, você fica triste e aquilo ali ocupa mais tempo na sua mente durante o seu dia. Muitas vezes você perde tempo também já planejando quando que vai ser o próximo momento, ou se lembrando do que você viu. Ou seja, ao longo do dia existem vários momentos em que você vai perdendo tempo com essas práticas. Somado ao longo da sua vida, você chega em até 3.000 horas jogadas no ralo. Imagina quanto que você poderia estudar, se desenvolver, se preparar para poder ser um profissional melhor, caso você parasse de perder essas 3.000 horas com pornografia e masturbação. Segundo, na sua capacidade de realização. Por quê? Pornografia e masturbação atuam no nosso cérebro, diretamente no nosso sistema de recompensas. Elas fazem com que você perca o sabor, perca a vontade, o prazer nas atividades do seu cotidiano. Por isso que muita gente que está na luta contra a pornografia e a masturbação não vai ter disposição para poder lavar a louça, para poder organizar a sua casa e muito menos para cumprir as atividades da escola, da faculdade, do trabalho. Você vai deixando sempre as coisas mais importantes para depois. Isso se chama procrastinação e esse é um sintoma muito comum do vício em pornografia e masturbação. Por quê? Você se torna viciado naquele prazer que a pornografia e a masturbação dão para você e perde a alegria com o prazer
das demais atividades do cotidiano. Então, quando você se desvencilha dessas práticas, você tende a se tornar alguém com muito maior capacidade de realização. Em terceiro lugar, pornografia e masturbação roubam a sua persistência, porque esses são vícios que são marcados pelo desejo de novidade. Você quer o tempo todo alguma coisa nova, você abre um monte de abas no seu computador com um monte de vídeos diferentes, você fica vendo várias imagens, vários vídeos ao mesmo tempo porque você quer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que te dê uma gratificação imediata, muito rápida. E isso não acontece na vida real, por exemplo, no seu trabalho. Você precisa ser persistente, você precisa se desenvolver, você precisa se esforçar. Então, uma pessoa que está condicionada a buscar sempre uma satisfação muito rápida, com muita novidade, vai tendo muito menos persistência para o seu trabalho. E é por isso que quando você se desvencilha desses vícios, você vai abrindo espaço agora para poder esperar pela gratificação, para ter prazer no longo prazo, inclusive ao cumprir tarefas mais difíceis dentro do seu trabalho. E para mostrar para você aqui um exemplo de como isso se torna muito real, aqui tem um depoimento de um dos alunos da Jornada Livre da Pornografia, onde ele fala, justamente, olha só, meu mestrado foi muito mal executado por causa da pornografia, eu estava sempre cansado e estava indo nessa vibe também no doutorado. Agora, longe desse mal, tô vendo que tenho muito mais ânimo para ler e escrever. Mas não é só na vida profissional que ficar sem pornografia e masturbação vão ser uma bênção na sua vida. A gente pode ver também muitos benefícios, em segundo lugar, para os relacionamentos. Imagina você poder ter um casamento incrível. Imagina você poder olhar no olho da pessoa que você ama, sabendo que você está sendo fiel a ela. Você está sendo honesto, você não está escondendo práticas que são completamente incompatíveis, completamente incoerentes com o amor, com a fidelidade. Seria maravilhoso, né? Ficar sem pornografia e masturbação vão trazer para você a oportunidade de ter um casamento incrível. Por quê? Porque, por exemplo, um dos impactos que pornografia e masturbação causam na nossa vida é a objetificação. E o que é a objetificação? É a gente olhar para as outras pessoas como se elas fossem um objeto, como se elas fossem um pedaço de carne, sabe? Alguma coisa que está ali simplesmente para me servir. Algo que está ali para que eu possa consumir, algo que pode ser descartável, assim como um mero objeto. E olha o que acontece quando a gente fica então sem essas práticas. Boa noite, guerreiros. As mudanças que já vi foi que cada dia mais me sinto fortalecido, meus gatilhos mais fracos, e olha só que legal, o jeito de olhar também mudou, pois eu vejo a beleza das pessoas e não objetos sexuais como via antes da jornada. Essa compreensão poderia salvar muitos e muitos casamentos, guerreiro. As estatísticas mostram pra gente que 56% dos divórcios têm uma relação direta com o consumo de pornografia por parte de um dos cônjuges. Muito se deve a essa questão da objetificação, porque quando um dos cônjuges passa a objetificar o outro, ele vai esperar do outro determinados comportamentos, determinadas práticas que muitas vezes não vão agradar o seu cônjuge. Muitas vezes, por exemplo, o homem vai esperar ter determinado tipo de relação sexual com a sua esposa que seja violenta, que tenha alguma influência daquilo que ele viu na pornografia e que não é aquilo que a esposa quer. Muitas vezes também essa pessoa vai estar com uma expectativa de ser satisfeita o tempo todo, da forma como ele quer, no momento em que ele quer. Ou seja, a pornografia e masturbação geram em você essa objetificação, geram em você também um egoísmo, onde tudo que você quer é ser satisfeito, você não está disposto para satisfazer o seu cônjuge, e também geram em você problemas sexuais físicos, como por exemplo, ejaculação precoce e disfunção erétil. Esses são grandes problemas que são relatados por muitas pessoas que consomem pornografia, que praticam a masturbação. Então, quando você se desvencilha dessas práticas, quando você passa aí 3 meses sem pornografia e masturbação, as chances são muito maiores de você poder cuidar da vida sexual, do relacionamento, do diálogo, do amor e assim construir um casamento incrível. E o terceiro grande benefício de você ficar sem pornografia e masturbação por pelo menos 3 meses é você poder ter liberdade para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Guerreiro, quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida? De repente ele está chamando você para servi-lo na sua igreja local, na sua família, no seu grupo de amigos, de repente até em outro país, no seu trabalho. Deus tem chamados para a nossa vida e muitas vezes nós estamos nos esquecendo e ficando longe desse chamado e ficando longe até mesmo do próprio Deus.
por causa da pornografia e da masturbação. Essas práticas geram em nós um sentimento de culpa devastador e que acaba se tornando algo constante. Por quê? Porque eles se tornam aquele nosso pecadinho de estimação. Então, quando você se desvencilha dessas práticas, quando você sai do ciclo do vício, você pode se desvencilhar desse pecadinho de estimação e assim desfrutar de muito mais intimidade com Deus. Por quê? Essas práticas trazem para você medo de Deus, você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia. Quantas vezes talvez você tenha até deixado de ir à igreja? Ou se não deixou de ir para a igreja, você vai lá, mas fica com aquele sentimento de que você é o pior dos pecadores, de que você é um hipócrita. Muitos cristãos, infelizmente, estão deixando de servir a igreja local por causa dessas práticas da pornografia e da masturbação. E é por isso que, numa vida livre desses vícios, nós temos a oportunidade de cultivar uma relação muito mais íntima, muito mais próxima, cotidiana e constante com o nosso Deus e que se reflete também na nossa relação com o nosso próximo, com leveza, com tranquilidade de saber que você está sendo fiel ao chamado e ao propósito que Deus tem para a sua vida. E aqui mais um exemplo de aluno da jornada. Olha só, gratidão. Primeiro de tudo, sou grato por ter entrado nessa jornada. Eu pensava que não conseguiria, mas pela graça de Deus estamos todos aqui. Deus é bom e seu amor dura para sempre. Olha só que legal. Sou grato por retomar minha vida de oração. Tem dias que eu não tenho palavras, mas me ajoelho mesmo assim e oro a palavra. Vida profissional, vida sentimental, conjugal, sexual e também vida espiritual. Essas são 3 esferas onde você vai ser muito beneficiado ao ficar sem pornografia e masturbação por pelo menos 3 meses. Guerreiro, eu quero saber de você quais desses benefícios que você já experimentou na sua prática ou que você espera. Se você quer, poxa, eu quero muito ficar sem pornografia e masturbação, qual desses benefícios que você mais anseia, que você mais quer viver na sua vida? Ou então, qual algum outro que você pensa assim, cara, eu quero muito ficar sem pornografia e masturbação por causa disso? Quero saber de você, diz aqui nos comentários, diz aqui, escreve pra mim pra gente seguir conversando, porque são muitos benefícios de uma vida sem pornografia e masturbação. Então eu quero convidar você a dizer aqui quais deles que você espera viver na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, compartilha com outras pessoas para quem isso aqui pode ser uma bênção e para finalizar, um convite muito especial para você. No dia 5 de abril, às 20 horas, 8 horas da noite, eu vou realizar um evento chamado Reset Pornô, onde eu vou mostrar para você evidências científicas que nos mostram como acessar uma espécie de botão de reset no nosso cérebro para poder tirar pensamentos pornográficos, para quebrar o ciclo do vício, da pornografia, da masturbação, para poder redirecionar a nossa vida para o caminho da liberdade. Guerreiro, é um evento gratuito onde eu vou mostrar esse plano para você e inclusive você vai ter a oportunidade de se juntar a nós no nosso programa, que é a Jornada Livre da Pornografia. Então, cara, não deixa de participar. A inscrição é gratuita, você pode fazer no link que está na descrição desse conteúdo aqui, ou se você estiver no nosso Instagram, vai no nosso link na bio, o link no perfil e se inscreve dia 5 de abril às 20 horas no Reset Pornô.